Boa noite, irmãos, irmãs. Graça e paz seja convosco, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, amém? Mais uma vez é uma honra, um prazer estar aqui pregando a palavra de Deus e que a mensagem de hoje possa falar aos corações de vocês, como os louvores que já entoamos aqui. Irmãos, hoje meditaremos sobre um personagem da Bíblia, né, que nos apresenta, ele na verdade é uma figura surpreendente. O texto nos apresenta um personagem surpreendente, gravem isso, de um homem improvável, alcançado pela graça de Deus. Vocês devem conhecer muitas pessoas assim, né? De dizer, apontar inclusive, aquele ali jamais será salvo. Aquele ali não tem salvação. Espero que ninguém tenha escutado isso, mas acho que já falamos sobre isso. Ele não pertencia ao povo de Israel. Não possuía herança religiosa dos judeus. E ainda assim, a sua vida testemunhava algo que muitos judeus daquela época negligenciavam. Uma devoção sincera, um temor a Deus e uma vida piedosa, visível em sua casa e em suas práticas. Sua vida espiritual era concreta, marcada pela oração contínua. Obrigado, Val. A ponto de suas orações subirem como memorial diante de Deus. Acho que muitos já mataram a charada de quem eu estou falando. O pastor já... Então, por favor, abram suas Bíblias ou acessem suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 10. Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Vamos fazer a leitura a partir do verso 1, do verso 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, verso 1. Pedir aos irmãos e às irmãs que puderem ficar de pé, para a gente fazer a leitura, por favor, na palavra de Deus. Assim diz a palavra do Senhor. Havia um homem em Cesareia, cujo nome era Cornélio, centurião do regime militar chamado Italiano. Esse homem era, preste atenção, irmãos, irmãs, esse homem era piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa. Dava muitas esmolas ao povo e continuamente, preste atenção também, e continuamente orava a Deus. Por volta da hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus, que se dirigia para ele e lhe dizia: Cornélio. Fitando nele os olhos e atemorizado, ele perguntou: que é, Senhor? O anjo lhe respondeu: tuas orações e esmolas têm subido como memorial diante de Deus. Até aqui, podem se assentar, irmãos. Que a palavra do Senhor seja um refrigério para a vida de todos. E o tema da mensagem de hoje, eu mudei algumas vezes, poderia ser tantos títulos, tantos temas, mas eu escolhi um que Deus colocou no meu coração, que é a vida como memorial a Deus. A vida como memorial a Deus. Muitos aqui conhecem o livro dos Apóstolos, né? Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, que mostra
que a graça de Deus rompe barreiras humanas e alcança aquela pessoa que ninguém imagina que possa ser salvo. Vejamos, um capítulo anterior, no capítulo 9 de Atos, nós temos a bela história narrada por Lucas, que narra que foi derrubado um inimigo do Senhor. Um inimigo de Deus foi derrubado e transformado em servo. Lucas está falando sobre quem? A conversão de Paulo. No capítulo 9. E já no capítulo 10, vemos a graça do Senhor, que abre a porta da salvação aos gentios. Através de quem? De Cornélio. Por isso, o livro dos Atos dos Apóstolos apresenta essas duas conversões como marcos poderosos do avanço do Evangelho e da manifestação do propósito redentor de Deus a todas as nações. Amém? E Cornélio, ele surge no texto como um homem inserido em uma situação difícil, cercado por uma cultura pagã. Lucas relata ainda que ele ocupa uma posição de destaque na sociedade e, mesmo assim, preserva uma vida voltada para Deus. Seu testemunho confronta a igreja de hoje, a igreja do Brasil, a igreja de todo o mundo, porque mostra que é possível viver em meio a um mundo corrompido, sem perder a identidade espiritual. E a pergunta que o texto bíblico apresenta é direta. Estamos vivendo como Cornélio viveu? Ou estamos sendo moldados por tudo aquilo que deveria ser vencido em nós? Já no verso 1, Lucas escreve sobre a identidade de Cornélio. Ele morava em Cesareia, uma cidade costeira, que era a sede do governo romano, maior cidade. E ele era abastado, respeitado na sociedade, era socialmente proeminente, uma figura importante, era um centurião do regime militar chamado italiano. Ele comandava 100 soldados, tinha 100 soldados sobre o seu domínio, sobre as suas ordens. Embora fosse romano e ocupasse uma posição de autoridade, Cornélio não fez de sua patente sua verdadeira identidade. Sua vida era marcada, como o texto diz, pelo quê? Pelo temor a Deus. Eis o contraste que a gente já encontra na vida de Cornélio. Enquanto muitos desejam parecer fortes diante dos homens, Cornélio escolheu viver reverente diante de Deus. E a orientação, irmãos, para nós, Igreja de Cristo hoje, para os crentes dos dias atuais, é clara. Não permita que sua identidade seja definida apenas pelo ambiente em que você vive, pela profissão ou cargo que exerce, ou ainda pela cultura que o cerca. Há muitos crentes que estão na igreja, mas pensam como o mundo. Falam como o mundo. Desejam como o mundo. E escolhem, fazem escolhas como o mundo. Irmãos, podemos estar em Cesareia. Podemos. Sem ser de Cesareia no coração. Podemos estar cercados por uma cultura
sem ser dominados por ela. Podemos viver neste século sem perder a nossa identidade do céu. Quantos crentes, infelizmente, não dependem mais da graça de Deus, mas de si mesmos. Não vivem rendidos ao Senhor, mas guiados por sua própria vontade, por sua autossuficiência, pela satisfação dos seus desejos, pela sua vaidade. A diferença que o texto nos apresenta não é entre romano e crente, não é. Mas sim, duas formas de viver. Ou você tem uma vida definida pela posição, pelo ego e pela autossuficiência, ou você escolhe ter uma vida definida pelo temor de Deus e pela rendição ao seu senhorio. Eu estava conversando com o barbeiro, o seu Luiz, que corta meu cabelo, e ele falou sobre a crise de identidade que o mundo vive hoje. E essa crise de identidade assola também a igreja, assola também os crentes. Muitos estão presos ao passado. Muitos vivem de acordo com a sua própria força, com o seu próprio entendimento. Muitos não sabem a certeza de ter sido salvos. E muitos ainda perderam o temor a Deus. Isso gera um conflito, irmãos, um conflito enorme. E aí nós vemos a fidelidade de Cornélio nos confrontar com uma outra pergunta. Nossa identidade está sendo formada por Deus ou pelo mundo? Como eu falei, crise da identidade. Muitos cristãos não sabem mais se tem a identidade de Cristo ou a identidade do mundo. E nossa identidade está sendo formada por quem? No versículo 2, Lucas identifica Cornélio como um homem piedoso e temente a Deus. Um gentio que adorava o Deus de Israel, mas que não havia ainda se submetido aos ritos da conversão judaica, em especial a circuncisão. Ele não era circuncidado. Mas a fé de Cornélio não era de fachada. Seu temor a Deus não era ocasional. A sua devoção não era de aparência. Sua casa sabia quem ele era, um homem piedoso e temente a Deus. E o mais importante, Deus sabia quem ele era. Deus sabia quem ele era. E qual é a orientação para os crentes hoje? É uma orientação urgente. O cristão precisa ter uma vida piedosa e submissa a Deus. Uma vida piedosa e submissa a Deus. Há muitos que sabem cantar, argumentar e até debater sobre a Bíblia. Na igreja, a gente vê muitos com palavras bonitas, rebuscadas, difíceis, mas não sustentam uma vida de temor, oração e testemunho dentro da sua própria casa e muito menos na sociedade. Já ouviram falar que tem cristãos que só são cristãos quando estão no culto, que estão dentro da igreja, quando saem das portas, quando está fora do templo? Ninguém diz que é um cristão. Ninguém diz. Lucas relata ainda que Cornélio seguia duas das principais expressões de piedade judaica. Quais eram essas duas principais expressões? A oração e a esmola. Porém, Cornélio demonstra que o verdadeiro temor
a Deus envolve a liderança espiritual da sua família e o cuidado com o próximo. E aí a gente observa que o texto diz, e no culto de oração, isso é de grande importância e aprendizado, né? Que é a oração continuada. Naquela época, moldava a identidade do povo judeu. Preservava a consciência de dependência do Senhor. Quantas vezes já foi pregado aqui, nós lemos já no congresso de oração, que no Novo Testamento a gente tem um personagem, aquele que orava sempre. Sempre. Quem era? Jesus. Jesus sempre na dependência do Pai, sempre orando, buscando a orientação do Pai. Inclusive, Jesus ensinou, através do pedido dos discípulos, ensina, Senhor, ensina, Mestre, a gente a orar. E Ele ensinou os discípulos a orar. Por quê? Viver em oração diária mostra dependência do Pai. Temos que ser totalmente dependentes do Pai. E aqui está a grande marca de Cornélio. Ele não apresentava apenas uma aparência de fé, uma casca de fé. Ele possuía evidências reais de uma verdadeira comunhão com Deus. E aí não é clichê, por isso nunca é demais falar que a oração tem a finalidade de ser um exercício de total dependência de Deus, de reconhecimento das nossas limitações, de fragilidade e de compreensão quem Deus é, independentemente de nossa posição e situação. E a coisa mais significativa que você vai descobrir é que a oração, na verdade, tem um propósito maior. Sabe qual é esse propósito maior? É de mudar a pessoa que ora. Esse é o propósito da oração, o maior propósito. Eu conversando com a irmã Vera, ela veio, Fabiano, você soube de um caso de um pastor que aconteceu aqui em Niterói? Eu falei, não soube não, irmã Vera. De quê? Um pastor que estava abusando de crianças. Infelizmente, não é o primeiro caso. Eu falei, pô, que triste. Aí falou o nome, eu falei, não conheço não. Muito triste isso, principalmente no nosso meio. E aí, a gente conversando, está faltando temor. O crente não tem mais temor a Deus. Quando a palavra diz que nós devemos ter temor e tremor diante de Deus, parece que isso se perdeu. Como se Deus não existisse, como se Deus fosse um boneco, um fantoche, um Papai Noel. Porque as práticas que muitos fazem, às vezes até mesmo no secreto, escondido, não estão escondidas de Deus. Zombam do nome de Deus, brincam com o nome de Deus. E aí, diante da vida de Cornélio, fica evidente que o crente precisa abandonar a vida de aparência e voltar ao temor, o quê? A obediência ao Senhor. Ele precisa voltar a uma vida de oração sincera para poder dar frutos, como está em Mateus 7:20. Ser como Cornélio é viver com o coração atento, o quê? Coração atento à voz de Deus. E com a vida inteira, não é vida parcial, é a vida inteira diante dos olhos do Senhor. Do Senhor. Nos versos 3 e 4, quando o texto diz, por volta da hora 9,
que se refere às 15 horas da tarde, horário estabelecido para as orações do judeu. Cornélio, mais uma vez, busca por Deus. Ele rompe a barreira entre o visível e o invisível, atraindo o quê? A intervenção divina. Pois as orações de Cornélio e as suas esmolas não são apenas atos religiosos, mas sinais de um coração rendido ao Senhor, que sobem como testemunho diante de Deus. Vejamos a segunda parte do verso 4. O anjo lhe respondeu: tuas orações e esmolas têm subido como memorial diante de Deus. Irmãos, o verdadeiro crente, ele não deve buscar aplausos humanos, aplausos dos homens, mas a aprovação de quem? Do Senhor. Não deve viver distraído com trabalhos ativistas, mas vigilante. O cristão não deve viver para parecer ser espiritual, mas para ser achado fiel. Quem silencia o coração para ouvir o Senhor e permanece fiel para agradar a Deus, experimenta a direção do céu e o reconhecimento diante do trono do Pai. O pastor Luiz Saião, ele diz, que com a vida de Cornélio, nós aprendemos que Deus responde à piedade sincera, que se manifesta através do temor a Deus e da prática da oração verdadeira e inconstante, independentemente da origem do adorador. É isso que o texto nos mostra. Lucas relata que o Espírito Santo foi derramado sobre Cornélio, sua família e todos os demais gentios que se encontravam com ele, sendo eles batizados por Pedro, em nome de Jesus Cristo, como está narrado em Atos 10, 45, 48. Cornélio, sua família e todos os demais a serem batizados em nome de Cristo, assumiram um compromisso de viver como representantes do Senhor, como os servos de Cristo, como os discípulos de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Para concluir, eu vou contar uma história para ilustrar sobre a vida de Cornélio, o administrador de Deus. Tício era um gerente de uma unidade de pronto atendimento. Vamos ter como exemplo uma UPA, um posto de saúde, mas em uma grande cidade. Ele era o gestor desse pronto atendimento. Ele tinha a função de liderança e era respeitado por todos e conhecido por sua disciplina. Chegava cedo, tratava as pessoas com dignidade e nunca usava da sua autoridade para humilhar ou destratar alguém. Ele nunca fez isso. Todos os dias, ainda no escuro, Tício se sentava sozinho à mesa da cozinha, com a Bíblia aberta. Antes de olhar as mensagens do Zap, relatório de problemas do trabalho, notícias de jornais, ele orava. E orava por sua casa, pelos funcionários, pelos pacientes, que chegariam aflitos. Imagine como é, todos aqui conhecem um posto de saúde, É uma loucura. É aquele corre-corre, é um caos. E ele orava também pelos colegas cansados e até por pessoas que ele nem sabia e nem o nome nem os conhecia. Não era um hábito ocasional, era um caminho constante, era uma prática diária de Tício.
Além disso, ele tinha um costume silencioso, separava parte do que ganhava para socorrer discretamente pessoas com necessidades das mais diversas. Pagava remédio de idosos, ajudava uma viúva da igreja, pagando as contas do mês, fazendo compras de alimento, coisas que ninguém sabia e não enxergavam. Fazia isso sem anunciar, sem postar no Instagram, sem postar no Zap Zap. Era um trabalho silencioso. Um dia, uma enfermeira, que era nova no posto de saúde, fez uma pergunta. Tício, por que você mantém tanta serenidade em meio a um trabalho caótico? A esse caos aqui que a gente vive? E Tício respondeu: antes de cuidar das urgências do dia, eu preciso estar diante de Deus. Se eu não falar com Ele primeiro, com meu Senhor, meu coração endurece. Com o tempo, algo ficou evidente. Sua vida pública era sustentada por uma devoção secreta. Sua firmeza vinha da oração. Sua generosidade nascia do temor a Deus, do temor de Deus. Sua influência não era apenas profissional, era espiritual. Ele não fazia espetáculo da fé, mas sua fé aparecia em tudo o que ele fazia. Portanto, irmãos, devemos nos perguntar diariamente, em nosso íntimo. Eu fiz essa pergunta e vou fazer diariamente. Tenho sido uma pessoa piedosa e temente a Deus? Essa é a primeira pergunta. Segunda, minha oração diária tem sido sincera e cheia de devoção? Minha vida tem sido um memorial diante de Deus? Mas vós, amados, edificando-vos sobre a vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, conservai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E mostrai compaixão para com alguns que estão em dúvida, e salvai-os, arrebatando-os do fogo, e outros demonstrai misericórdia com temor, tendo repugnância até da roupa manchada pela carne. Aquele que é poderoso para vos impedir de tropeçar e para vos apresentar imaculados e com grande júbilo diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, por meio de Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote, nosso Senhor, sejam glória, majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora para todo o sempre. Amém? Judas 1, 20 a 25.